A senhora está Bom bem? dia. Como é o seu nome completo? Maria Vilani Pereira de Moraes. Dona Vilani, nasceu em que ano? A senhora No pode 18 dizer... de setembro de 1942. Como era o nome dos seus pais, Dona Vilani? Do meu pai, Seu pai? José Pereira da Silva. Da minha mãe, Rita Maria da Conceição. A senhora nasceu aonde? No sítio, naquele tempo, no sítio Caruá. Caruá de Saudade. Caruá ali onde morava Antônio... Antônio Pereira. Sim, sim. Antônio Xavier, Antônio né? Xavier. Que era primo, não era Antônio Xavier? Antônio Da senhora? Xavier, Severino Xavier, os Xavier todos moravam por ali. Sim. Então a senhora nasceu ali, criou-se ali? Estudei um pouco de Finalzinho, Sim. depois vim pra cá, ainda prestei concurso municipal, graças a Deus passei. Seu pai era um homem agricultor? Agricultor, era. Plantava, Agricultor. criava? Ele era agricultor, mas ele, assim, nunca se firmava assim, muito na agricultura, porque ele era marchante. Então ele tinha atividade rural, mas tinha era comerciante de carne. Ajudava, era. Sim. Tinha essa ajuda, entendeu? Eu sei. Então seu pai, além de ser agricultor, era marchante? Era marchante. De gado, carne de gado, ou de bode, como era? De porco? Sabe de uma coisa? Eu lembro dele até, mas assim, com boi, matava, tinha pena. Que era? Ficava com uma dó tão grande da frente. Eu acredito. Mas ele também criava? Criava. Criava tudo. Assim, criação de bode, às vezes uma vaquinha. Ele tinha um sitinho dele, né? Era, Tinha um sitinho dele? tinha. Tinha. Me diga, e a agricultura? Ele plantava? A agricultor, ele, graças a Deus, era até grande, não era velho. Era grande. Era grande o roçado dele. Ele foi do tempo do algodão, né? Pronto. Se plantava muito Algodão, feijão e agave. algodão, né? Algodão. Agave. Limpei né? muito algodão, limpei muito mato, viu? Foi, dona Juliana, a senhora limpou muito mato. Ora não. Ele dava mais uma tarefa a gente, e vinha aqui para a Soledade. Quando voltava, tinha que a gente ter tirado aquela tarefa de mão. Tirou a tarefa, estava livre. Enquanto não tirasse, Mas ficava assim aquela quantia, né? quadra, Quadra, que chamava a gente de limpava. quadra, né? Era. Ele via, eu tinha uma irmã que era muito engraçada. Ela ficava, era eu, meu irmão mais velho e ela. Sim. Ela mora ali. Ela ficava olhando a gente descuidar para Fugiu. E Vladimir corria atrás dela, eu botava para trás, eu perdido. ela é a mais nova, é Socorro, né? O nome dela? Socorro. Aí, dona Vilani, quantos irmãos vocês tinham? Irmão, Quantos irmãos nós eram? éramos 7 irmãos. 7 irmãos. Antônio Pereira era seu irmão? Tio. Tio. Ah, era tio. Irmão do pai. O pessoal dele ainda mora aqui em frente. Ah, é. Então ele era tio. É. Ele era irmão do meu pai. Irmão do seu pai. Nevinha Pereira era Irmã sua da minha tia. irmã do meu pai. Do seu pai. Iraci conheceu? Conheci tudo. Eu conheci Manuel Pereira. Não, Manuel não conheci não. Conheci Antônio Pereira, Iraci, Nevinha. Nevinha. Tinha um que era pastor, não era que morava em Campina Grande? Irmão Chico. Era, Pereira. conheci. Chico Pereira. É o de Deus. Conheci assim meio de longe, aquele eu não tive muita. Antônio Pereira eu gostava de ouvir ele. Tinha uma E conversa aquilo- mansa, não era? Aquilo era. Era. Deus te perdoe e me perdoe também. Sim. Mas nós estamos conversando. Conversando, Aquilo era fabuloso. Era, Bem vantajoso. Né? era uma conversa bonita, né? Eu gostava muito dele, ele começava rindo. Agora ele era bem amigo assim, da Era. Então a senhora criou-se no sítio, limpou mato, Fiz muita coisa. carregou água em jumento, carregou água na cabeça Foi. também. E olha, não. Nos anos secos, vocês carregavam água de onde? Assim, de água não era muito longe não lá, porque a gente tinha como um açudinho perto de casa, tá? Sim. Agora, depois, eu morei com a minha avó ali em Santa Luzia. Eu tenho uma história para lhe contar, meu Deus. E eles criavam, como tinha Antônio, Sim. um rebanho de ovelhas, a gente, era eu. Sim. Carregava água na cabeça, uma água tão salgada, Elias, era uma Sim. coisa séria. E trazia essa água na cabeça para dar para umas ovelhas.
carregando água na cabeça para sofrer. E não Eita. era muito pertinho não, viu? Eita. Era meio longe. Vamos dizer que fosse como daqui, na tua casa ou mais longe. Era longe. Eita. Era tão salgada que quando batia assim nas costas ardia. Queimava. De tão salgada que era. E tão salgada que era, uma seca, teve aqueles tempos de seca. Estando- Eu não lembro, sabe os anos quando foi difíceis. 50. 70 foi Eu muito era seco, nova, né? Eu era muito nova ainda. Foi. Mas ainda não trazia lá tão cheio, não trazia meio aquela água tão salgada, meu Deus. Você passa cada coisa, né? É verdade. Vocês dessa geração viveram muito tempo difícil, não foi? Viveram muito tempo difícil, que não tinha muitas tecnologias, não tinha proteção, né? Pronto. Era muito sofrido, não era? É. Naquela época, e quando foi uma noite, tinha um pessoal, acho que tu não conhece não, dos Procópio. Eles moram aí pelo Cardeiro, né? Eu conheço os Procópio. Tá? Conheci João Procópio, Zé Procópio. E elas tinham café aqui em Soledade. Você sabe de uma coisa, eu vou fugir dessa. Morava com a minha avó em Santa Luzia. Sim. Aí eu escutei elas vinham falando de estrada Vinha de fora, pés nesse tempo. palestrando de madrugada e botavam um café aí por aí. O mercado central era lá em, que tu não conheceu não, era lá embaixo, sabe? Na rua de baixo. Na rua de baixo. Ainda foi nesse tempo. Aí eu me acompanhei da Procópio e minha filha sua avó deixou. É porque meu pai está em ela Soledade. Fugiu. Estava mesmo, ele estava aqui. A era senhora no dia de tinha quantos anos segunda-feira. nesse tempo? Era no dia de segunda-feira. A senhora tinha quantos anos nesse tempo? Eu acho que eu tinha por ali uns 9 anos. Era uma garotinha. Ixi. Era. Aí veio se encontrar com seu pai aqui na cidade. Mentindo, tá vendo? Sim. Que a minha avó nem viu eu fugir de lá. Dá pra pensar. assim. Foi, fugi e vim com as Procópio pra cá. Quando eu fiquei muito alegre, porque meu pai estava aqui, que ele era marchando. Era marchando. E vinha vender a carne aqui Ele trazia a carne em que nessa época? no jumento. No jumento. Botava. Nesse Muitas tempo. vezes eu vinha, se eu tivesse em casa, ele botava assim, que o povo chamava garupa, né? Era. Botava a senhora na garupa do burro, do E eu jumento. vinha pra cá. Onde ele tivesse, eu estava também. Nesse tempo usava muito o jumento para a lida, não era? Era que não tinha. Não tinha outro meio. Transporte de qualidade nenhuma. É verdade. Até os carros que passavam na BR eram alguns, homens. Era difícil, era. Era difícil demais. Não tinha nem essa pista ainda, era estrada Tinha de nada. terra, não era? Era uma estrada de terra, Sim. na época. E a senhora era muito apegada a ele, a seu pai? Aí ele tivesse, eu estava ali. E era. A senhora era do mais novo, das mais novas. Não, eu sou a mais velha da família. E é a mais velha. Sou a mais- Então a senhora vivenciou aquela vida do sítio naquela época. Naquela época. Como era, dona Vilane, as festas? Vocês iam festa quando era jovem? Ia quando morava no festa, sítio? assim, de casamento, no final do ano. Sim. Tem vezes Era, que eu lembro, essa semana, pronto, hoje mesmo eu estava ali arrumando o quarto, lembrando de uma música que a gente cantava, que não era a gente não, era o povo na o época. pessoal, né? Sim. Que cantava azul, peraí, azul é o céu, azul é o mar, azul é a rainha que nós vamos coroar. Tá vendo? Isso era uma música da igreja, deveria ser, né? Certo? Eu escutava assim, cantando Sim. tinha um tipo de coisa que chamava difusora. A difusora, Não era? Era, o rádio de antigamente era a difusora, né? Era. Aí ele botava, a gente achava bonito. Era, botava. aqui tinha a difusora. Era, e era a antigamente. coroação da rainha. Sim, da igreja católica. Isso. Era. Sabe quem era? Lisete de Maria. Era. Aí naquela época a senhora era católica, né? Sua família era católica, né? A senhora ia novena, Ia no novena. sítio, no mês de maio, Era coisa. novena. Também negócio de mantelado, que meu pai não deixava, mas Sei. casamento, novena, Vocês participavam. festa de final de ano. Naquele era- tempo o povo dizia as 4 festas do ano, era Natal, era fim de ano, era São João, não era? Era as 4 festas do ano. Era. Natal, ano, e tinha mais outra. Festa de casamento era muito animado, não era, Era dona Vilane? muito. Sempre tinha um forró, não era? Pronto, ele não estava contando. É, pronto, eu quero ver ele daqui a pouco. Eu vou Ele dizia chegar que eu lá. dançava ruim. Como era? Ele dizia que eu dançava ruim. E Era era. pegadão. A senhora nunca foi muito dançarina, não. Quantas irmãs mulheres a senhora eram vocês? 4. São todas vivas?
São. São, todos, graças a Deus. Agora, irmão, eu só tenho um e tá, não sei se você conheceu. E tá acamado. Qual é? Valdemar. Valdemar. Não tem dois, Zezinho tá vivo lá em São Sim, Paulo? Zezinho. Sim. Valdemar tu conhece? Valdemar eu conheço, faz tempo que eu vi Tá ele. sempre caído lá. É, Zezinho mora em São Paulo. Esse Zezinho eu não conheci não. Eu conheci Valdemar e outro que Porque faleceu. ele é José o nome. Ramiro. Ramiro. Conheci Ramiro. Ramiro. Faleceu esse, não foi? Foi. Faleceu Ramiro e Valdemiro. E Valdemiro. Valdemiro faleceu. Valdemiro foi o mais velho. Eu não me lembro de Valdemiro não. Eu lembro de É porque o Valdemiro só viu fora. Valdemar. nasceu. Que... Valdemar era muito popular. É, o Valdemar ficou O por pessoal aí. brincava com ele, né? Ele É, solteava, ele ele era muito ligava com popular, aquele- era. Às vezes ele chamava com a pessoa que não tinha intimidade, né? Porque isso hoje em dia o cara tendo intimidade, isso Por é isso que normal. brincadeira não presta. Tem que saber brincar É e com verdade. as pessoas também. É isso aí, gente. tá cada Dona cara. Vilana, aí a senhora estudava onde naquela época? Na época eu estudava no Casarão de Timbalbinha. Na Casa Grande. Foi, ainda estudei 4 anos lá E foi? e fiz o primário. Depois eu vim pra cá, pra Soledade. Sim. A senhora foi funcionária pública, foi? Fui, sim. E foi, Rapaz, do eu- município. Estudei, eu me Eu filiei não tô bem ainda. cumprindo, vou passar Eu por era aqui. para ter aposentado como professora, aí aposentei como agricultora, porque eu abandonei, que eu vi, que ou tomava conta da casa dos meus filhos, ganhava pouquinho, eu nem lembro mais quanto era, Sei. ou ensinava. Tinha vez que eu estava com 40 alunos. Eu sei, Então a senhora tinha a senhora era uma professora conceituada, né? 40 alunos. eu ainda fiz o concurso municipal. Foi. Aí passei deixou. com nota boa. Mas deixou. aí, Elias, tem gente, a pessoa não pensa, né? É. Abandonei, que só era ter colocado uma pessoa para me ajudar. Era, e ia continuar negociando aqui. ali com o gestor, ia Me passando apo- tempo. Me aposentar com a nota. Ainda prestei o concurso municipal e passei, graças a Deus. Ainda passou quanto tempo ensinando? Uns 10 a 15 anos por aí. E foi, mas deixou. E aí abandonei o carro. Mas depois eu me arrependi. Ele, é porque tu não conheceu. Tinha um vereador em Oliveiros, ele foi lá, pelejou. Para me ficar ensinando em casa mesmo. Tinha colocado uma pessoa que só Era. para me ajudar, né? Quem era a pessoa? Quem era o vereador? Era Elídio. Elídio? Eu Quem? conheci, Conheceu? que era dos Guimarães. Isso. Era. Agora não sei se ele é filho, se ele ainda é vivo. Eu não sei, ele é a dos Pereira de Guimarães, ali de Isso. Aroeira. Eu conheci Muito muito, bem. conheci. Ele era filho de Eduardo É. Pereira, né? É, eu não sei se ele ainda é vivo, é. Aqueles Pereira é o mesmo de vocês? Não, É, são não, é outros. outro. Eu Sim. nem os conhecia. Eu conheci muitos Pereira dali. Aí a senhora, ele ainda insistiu para a senhora Insistiu. ficar e a senhora... Insistiu. Vilani, você. Que o meu nome é Vilani. Vilani, sim. É, Aí o pessoal conhece por Vilani. é. Aí, Vilani, você bota uma pessoa aqui, você fica ensinando uma sala onde eu morava lá no Massapê de Oliveiros, na época, que era uma fazenda da irmã dele. E você bota uma pessoa para lhe ajudar, mas eu não era apegada, pessoa apegada à família, eu não confiava. Sei como é, sei. Só confiava de cuidar da minha família. Dos seus A filhos. pessoa não tem nada assim. Naquela época a pessoa, sei lá. Era, os tempos eram outros, não se dava muito, não se ligava muito nessas coisas de um emprego pro resto da vida, de garantia, não era. aposentadoria. Pensa não aí. pensava muito nisso, né? Pensa aí, se eu tivesse É. ficado, eu tinha aposentado com a aposentadoria. Era, o profissionalismo hoje é muito mais aguçado do que naquela época. Sabe? A vida era mais pacata naquele Era. tempo, não era? É. Ô dona Vilane, a senhora é família dos Bertos. Sou o Beto da Gema, agora só uma história da Gema, assim, Da porque Gema. o meu Manuel Berto era primo legítimo do meu pai. Era, E o pai dele era tio do meu pai. e era, Era. tudo família Pelo muito lado próxima. do meu pai, eu sou Berto. Pelo lado da minha mãe, Xavier. Xavier, que é tudo misturado. É, Sim. Então a senhora é muito próxima dos Bertos. Conheceu bem Chico Berto, Zé Berto, demais. Venâncio Berto, aquele Não, pessoal Chico todo. Berto era casado com a minha tia, irmã da minha mãe. Chico Berto. Era. E é, Chico Berto velho, o pai de Chico Berto atual. O Chico Berto
Pronto. Chico Berto que era o pai de Pedro Berto, ou é Chico Berto que é o pai de Corrinha, que foi prefeito? Pronto. Chico Berto, o pai de Corrinha, é Sim. Chico Berto. Chico Berto, é. É irmão ou é Eles filho? eram irmãos. Era irmão. Eram irmãos. Então a senhora conheceu bem aquele pessoal lá no passado. Era. Todo sábado eu ia com a minha avó, tinha uma filha por lá, dali de Pedra d'Água, para chegar em Santa Cruz. Aí ela visitava aquilo tudo e eu era a companhia. Era a companhia. Era, tomava café na casa de um, almoçava na casa de outro, mas rapaz, cada coisa. E quando foi um dia, já era umas 4 horas, mais ou menos da tarde. Sim. Estávamos voltando, sabe? De pés ou de animal? Não, a pé. A pé. Naquele tempo, né? No carro não tinha nenhuma bicicleta. E se tivesse, não sabia andar. Não sabia Eu andar. acho que não. Aí a gente vinha dentro do cercado, atravessava o cercado de Ramada, o sítio que tem perto lá do Caruá, mais ou menos, eu acho uns 2 quilômetros por aí assim. Eu sei onde é E Ramada. já era tardinho. Aí saiu assim um cheiro bem forte. Aí a minha avó disse, minha filha, isso é a onça. A onça. Foi. Nesse tempo tinha onça aqui. Lá naquele nós dia. voltamos correndo de mundo afora para Pedra d'Água. E foi. Foi. Com medo da Com onça. medo da onça. A onça engolia, ó. Ainda tinha onça nesse tempo na região, não tinha? Nessas serras? Eles falavam que ela atravessava da serra de Timbaubinha para levar o Quixudi. Eu não sei se você conhece Timbaubinha. Conheço Timbalbinha, conheço. Quixudi também. Quixudi, Pronto. a Serra do Urubu, para aquelas bandas, a Melancia. Aquilo lá eu não conheço. Você conhece não, né? Não, só conheço Quixudi. Sim. Minha menina até trabalha lá numa granja. Lá no Minho de Romero. Isso. Sei. Pronto. Aí vocês voltaram para Pedra d'Água com medo da onça. Rapaz, de carreira. Vamos ver E que o pior isso não não era era nada, nem... porque eu corria muito, que menino corre muito. Corre né? muito. Eu corria muito, mas a minha voltadinha Corria mais ainda, né? Isso foi um medo ia grande. chuteando atrás de mim. Ela mexia. Isso foi um medo Mas grande. voltamos, foi medo foi grande demais. Aí nós voltamos, dormimos lá, e no outro dia, Aí vieram no outro dia. no outro dia A senhora alcançou o misto de Zé Beto. Era de Zé Beto ou era de Chico de Beto? Chico Berto. De Chico Beto. É, O parece que misto eu tô vendo o misto. fazia as feiras de Campina Menino, Grande, é. desce soldado, Menina né? é bicho da lembrança boa. É, Na é. época. Aí a senhora se lembra. Parece que tô vendo. Carregando gente num dia de feira, cheio de Não, gente. ele era casado com a minha tia Hilda. Ah, era? É. Cheio de gente na segunda-feira, Era. no sábado para Campina Grande, não era? Eu não sei se ele ia pra Aquilo levava porco, levava saco de troço para vender, para comprar lá e trazia, não era? Era. Então a Ele, senhora se eu tinha lembra? um tio que ele era irmão da minha mãe. E ele ia com essa. Mas ele era peixe. Ele caiu lá, o carro caiu na ponte. E foi? Caiu e ele faleceu. Foi. Ele vendia peixe, era? Era. Como era o nome dele? José Xavier. Mas eu nem conheci. Nem conheceu. Era irmão da sua mãe. Irmão da minha mãe. E foi. Então a senhora tem boas lembranças disso. Naquele tempo que os Betos já era político, né? Já participava das políticas. A senhora se lembra disso? Ali. Se lembra disso? Era muito forte, né? Lembro. Se lembra? A senhora garota ia para os É. comícios naquele tempo? Era. E achava bonito. Que menino, né? Gosta desse Ah, gosta negócio. dessas coisas. Como o Gosto povo desse chama negócio. de essas fusacas. É. Como o povo chama Até antigamente. pula aquele negócio, É, né? sim. Então a senhora ia. E Participava de tudo por ali ora afora. não. Antônio Não Xavier. era crente mesmo, né? Aí, Antônio Então, Xavier era. Antônio Xavier era o que isso? Era primo ou era tio? Antônio Xavier, o pai de Daura, de Zélia. ele era meu tio, Era tio. que era irmão da minha mãe. Era irmã da sua mãe. É, Antônio Xavier. é. Conheceu? Conheci muito, gostava de jogar sueca. É. Conheci muito. Ele conhece todo mundo daqui. eu tenho, Você tu é daqui mesmo, eu né? tenho 50 anos aqui, eu sou de Queimadas. É de Queimada? Já tenho 50 anos, já 50 conheço anos. muita gente Conhece nessa todo região. mundo mesmo. Aqui, né, nessa região todinha, eu conheço nessa cidade vizinha, por aí né? afora. Nossa Não, profissão tem- nos levou a muito lugar, sabe?
Ô, dona Vilana, era um tempo bom, né? Não tinha É. maldade, né? Porque a gente, assim, hoje em dia, as coisas são muito modernas. É verdade. E ali a gente levava Era. levava a vida como ela era, né? É verdade. Se É. tivesse uma roupa para vestir comida. Não tinha vaidade, não né? tinha vaidade de nada. Era. É. A senhora conheceu os filhos de Chico Beto, criança? Célio, Corrinha, Conheci. Sônia. Conheci Tudo também. criança. Tudo criança, tudo menino, né? A senhora conheceu esse povo Conheci, eles tudo são menino. meus primos, né? São primos? É. Sim. Conheci tudo. Conheceu tudo. Conheci. Pedro Beto, farrista feita a peste, né? Ainda hoje é. Ainda hoje é. Um dia ele disse, Vilã, eu lhe quero muito bem, É. mas eu tenho um segredo que eu não lhe conto. O que é? Ele disse, quando eu fui casar, eu tenho uma pessoa, ainda hoje eu tenho dúvida quem era a pessoa, tá? Que me chamou para fugir no dia do casamento. E foi, ele disse, foi. Ele, mas aí eu tive pena da pobrezinha da minha Da noiva, noiva. porque ela não tinha pai, pelo Era. tempo. Ele já me disse que ela não tinha pai. Foi. Sim. Aí casou com ela. Mas a pessoa, ele não descobriu, não revelou quem era a Não pessoa. disse quem que era, tinha não. chamado, revelou Disse não. Michel, Ele falou isso e eu fiquei com dúvida, mas ele não disse que era não. ele era um negão bonito, né? É, aquilo não era brincadeira não. Aí ele disse que não dizia quem era não. Eu disse, não, Sim. Pedro, me diga, eu não vou falar para ninguém. Não. Eu sei Ela que me chamou para fugir no dia do meu casamento. mas ele não disse quem era. Mas ele não falou quem era. Sei. Você mandar aqui um abraço para a família, para o pessoal de Chico Beto, Pedro Beto, Socorro, Célio, Sônia, essa galera todinha que são família sua, né? Pronto, todo. E mandar um abraço para todos eles, aquela região. Para a Bete Arada toda, que é muita gente, né? É muita gente. É, Andréa Beto, minha amiga, Pra- Lúcia, viúva de Antônio Beto. Para toda a minha É, família. vamos mandar, se quiser mandar, pode mandar abraço aí, alô, É. pode ver o que o pessoal Aí vai ver, eu- viu? São pessoas muito íntimas, muito queridas. Muito querido, né? Meus primos, né? É isso. Que é Pedro Beto, Chico Beto, toda a família, Toda a Sônia, família. Sônia, viu? todas as suas. Célio, que nunca mais apareceu aqui, eu Não é? não sei onde Célio anda. Tá bom de vir visitar a prima, né? É, tá bom. Olha aí, Célio, uma cobrança aí, viu? Por uma visita. O pessoal de Venâncio Berto, Venâncio era primo legítimo do meu pai. primo, E a esposa dele também ainda é da minha família, porque parece que ela era prima da minha avó, uma coisa Sim. lá por longe mais velha, sim, sabe? sim. O pessoal de Tiago Berto, né? São seus Tiago primos também, né? Berto, Família grande, né? Família de Tiago, um abraço aqui para todos eles. Uhum. É isso. Tinha Antero Berto também, né? Antero era o que de Chico Berto, que foi prefeito? Antero era o que dele? Primo? Antero, Sim. De O Chico tio? Berto? Sim. tio, Tio. porque era irmão do pai dele. Ah, era irmão do pai dele. É, Venâncio Berto também era irmão do pai também dele, era né? irmão do pai. Sim. Então a senhora conheceu todo esse povo, foi criado tudo É, próximo, né? Como eu estou lhe dizendo, a minha avó tinha as filhas moravam por ali Pedra d'Água e eu ia toda semana. A criança fazia aquele percurso, ela ia para casa de Chico, do finado Manuel Berto, que era o pai de Chico. O pai de Chico Berto, sim, de Pedro. Lá a gente tomava café. Não era não, a gente só saía lá, só deixava a gente sair quando almoçava, lembra? Era pequeno mesmo. Sim. Aí vinha pra casa de Chico, que era irmão do Manuel Berto. Lá a gente tomava café e ia pra Santa Cruz. Sabe, É. pé, rapaz. De pé. Nem cansava, Cansava não. não é? Passava o dia andando. Andando. Sim. Ia pra Santa Cruz, lá pra o pessoal. Não conheceu não, ele já faleceu faz muito tempo. Acho que tu ainda conheceu o Joca Toco, que ele era conhecido. Demais, demais. Poeta, né? Conheci muito poeta, animando os comícios de Marinaldo aqui em 82, É, de Chico isso. Berto, né? Eu acho que deve ter participado também, eu não sei. Eu lembro Isso. demais. Eu Isso. lembro demais. Teve um tempo que ele fez, foi tempo do Teodomir. O candidato do prefeito é o doutor, homem de alto valor e na medicina é formado. É baseado no estudo e tem critério, mas o povo já disseram, vai perder para Maria. Entendeu mesmo?
tava dentro dessa campanha todinha na época. O primeiro voto que eu dei foi em Marinaldo. Foi? Eu me lembro de Joca Toco cantando isso. Mas o povo já disseram, vai perder para Marinaldo, perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Ele era família de vocês também, Joca Toco? Ele era Manuel Toco, era casado com a minha tia, Sim. Vilda Xavier. Sim. Entendeu? Ô, dona Vilane, aquela galera dos Bertos, eles todos foram fazendeiros, produtores rurais, plantavam muito, né? Produzia muito, tinha muita agricultura na região. Muita agricultura, muito gado. Muito gado, né? Sempre foram, Eles né? toda a vida viveram muito bem nessa parte. Foi. Entendeu? Grandes produtores da região Pronto. e sempre foram liderança na política, né? Que era. É. Um dia, mas rapaz, eu estou lembrar, graças a Eliseu, que eu tenho um bom mente. Graças a Deus, graças Amém, a Deus. Isso é muito bom. E teve uma eleição aqui, e Antero veio, Venâncio veio assistir a apuração dos votos, naquele tempo não tinha. Eu acho que não tinha nem rádio, eu acho que não. Eu acho que não. E ele veio, né? Passava E 3 quando ele dias chegou pra de longe, apurar. ele gritou, perdemos nós. Depois ele Eu não disse sei nem quem tinha sido. quem tinha sido o candidato. Não. Naquele tempo, as políticas eram muito acirradas, só eram 2 partidos. Quem votasse de um lado, nem imaginava de votar com o outro, não era assim? Hoje é misturado, cada eleição é uma história, né? Mas naquele tempo era partidário mesmo, né? Era partidário mesmo. Brigavam. O pobre de Antero, de Venâncio perdeu, de longe ele gritou, perdemos nós. Sim.